Olá, olá, olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui em nosso canal do YouTube, em parceria com Realize Concursos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre normas da corregedoria para você que vai prestar o concurso do TJ São Paulo para o cargo de oficial de justiça. O professor recebeu diversos pedidos para dar seguimento à gravação desse conteúdo, tanto no canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais. Então, vamos embora. Mas antes, não esqueça, dá uma olhadinha. Se você quiser pegar o material desta aula, tá bom? Basta você fotografar esse QR Code aqui. Se fotografa ele, você vai ter acesso aí a todos os slides, todo o conteúdo que o professor estiver usando. Professor, não dá para acessar pelo QR Code porque eu estou assistindo do celular. Não tem problema. Aqui embaixo, ó, tem a descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para você conseguir acessar esse conteúdo no canal do professor, tá bom? Além disso, professor, eu quero seguir você nas redes sociais. Mesma coisa, ó. Esse QR Code, ele vai ter todas as minhas redes sociais, em especial o Instagram e o meu canal do Telegram, que são dois conteúdos aí que o professor posta muitas informações para você. O Instagram com o projeto de jurisprudência e o Telegram eu mando conteúdo de slides para todas as aulas que o professor leciona no presencial e nos eventos online, tá bom? Beleza? Professor, não dá para pegar o QR Code? Mesma coisa, aqui embaixo. Basta você clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai conseguir acessar esse material pelo link também, tá bom? É o mesmo local. Agora vamos lá. Professor, eu já estou gostando da aula, gostei do vídeo anterior, já deixa o like aqui, tá bom? Nesse vídeo. Professor, e se no final não gostar? Beleza, não tem problema, tira o like ou deixa o dislike, não tem problema. Mas faz agora para você não esquecer, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, se fizer sentido para ti, conteúdo gratuito de qualidade aí que o professor está produzindo para você. Se inscreve em nossos canais se você ainda não é inscrito. O professor semanalmente aí está divulgando conteúdos aí exclusivos das matérias que eu leciono. E também aproveita que você está lá e se inscreve no canal, ativa lá o sininho para você receber as notificações das novas informações trazidas, tá bom? Então, dando continuidade à nossa live, que foi feita algumas semanas atrás, o professor pegou o ponto que eu parei, estou seguindo com você, tá bom? Seguindo exatamente aí a ordem do edital, para não trazer nenhum problema para você na hora do estudo, não se perder, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, nós vamos falar nesse conteúdo, vamos iniciar pelo capítulo 4, onde eu falo dos ofícios da justiça em espécie. Eu vou abordar especificamente a seção 4, que fala do ofício da portaria das auditorias e dos leilões presenciais. Então vamos lá, nós começamos com o artigo 282, e ó, já vou falar para você aqui, ó, o artigo 282 caput, ele não aparece para você, tá bom? Mas eu preciso que você entenda ele para fazer sentido no 282. Tanto é que eu coloquei aqui de vermelho, tá bom? Ele foge aí da cor do Realize, que é o laranja, mas isso aqui ele não cai, eu só preciso ler para contextualizar, tá bom? Então vamos lá, ó, no Foro Central da Comarca da Capital funcionará o ofício dos leilões públicos, com a finalidade de realizar leilões presenciais das varas centrais da comarca da capital. Então perceba que você já consegue entender para que serve o ofício dos leilões públicos, para fazer leilões. Qual que é o local? Fórum Central das Comarcas da Capital. Então todos os nossos diversos foros dentro da comarca da capital vão mandar os leilões para esse foro central da comarca. O foro central porque fica na região central da nossa capital, tá bom? Vamos lá. Os escreventes nelas votados apregoarão os leilões apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados. Então, para nós, essa parte final aqui, ela não nos interessa, porque ele acaba extrapolando o edital do oficial de justiça, mas só para você contextualizar o assunto, tá bom? Vamos lá, 281, parágrafo 1º, que é o conteúdo do seu edital, dá uma olhadinha. Nas demais comarcas e varas, os leilões serão realizados por oficiais de justiça, apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados e sobre fiscalização do juiz. O que nos interessa exatamente aqui, ó, é essa informação das demais varas e comarcas. Ou seja, o que nós temos aqui? O 282 caput, ele fala apenas e tão somente do foro central da comarca da capital. Olha que legal para você não confundir.
foro central da comarca da capital. E o 282, parágrafo 1º, ele fala nas demais comarcas e varas, ou seja, tudo aquilo que não for comarca da capital, aí ele vai envolver toda a região metropolitana, todo o resto do estado. Então, tirado a capital, quem vai fazer o nosso leilão são os oficiais de justiça. Por isso que aparece essa questão para você, tá bom? Então, nós temos aqui a realização dos leilões públicos feitos por oficial de justiça, excluído a região da capital, tá bom? Por isso, só você tem que entender o caput do 282, tá bom? Agora sim, a parte final, vamos seguindo aqui, ó, no nosso conteúdo, ele fala o seguinte, ó, desde que o exequente é a pessoa que está sofrendo a execução, tá bom? A execução desse bem que está sendo levado a leilão, não exerça o seu direito de indicação, ou seja, ele mesmo não adquire esse conteúdo e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros credenciados, sob fiscalização do juiz. Então, essa excepcionalidade se dá em decorrência da própria previsão da norma da corregedoria. Então, se você estiver prestando um concurso para oficial de justiça e você não for trabalhar na comarca da capital, pode ser que você tenha que fazer leilões aí em decorrência desta previsão da norma da corregedoria, tá bom? Vamos avançando. Próximo conteúdo aqui, ó, estamos no mesmo capítulo, seção 6, dos ofícios judiciais das varas de execução fiscal da Fazenda Pública da comarca da capital, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Só um detalhe aqui, ó, nós estamos falando das varas da Fazenda Pública. A vara da Fazenda Pública, ela vai mexer aí com as questões relacionadas à administração, mas essas varas, elas são específicas. Elas vão tratar apenas de execução fiscal, ou seja, são processos de execução fiscal pautados nas cobranças das diversas dívidas públicas, tá bom? Dos quais os administrados possuem face da administração. Aí você vai seguir aí a lei de execução fiscal, que também extrapola o limite do nosso edital, mas vamos ver o que a norma da corregedoria fala para ti. Vamos lá. Artigo 310. Em todos os mandatos expedidos, será anotado o número do respectivo processo, dispensada a anotação do número de ordem da carga, se essa informação constar do sistema informatizado do setor e estiver disponível para consulta e verificação correcional. Então, toda vez que você for expedir um mandado dentro da nossa vara de execuções, você vai ter que anotar o número do respectivo processo. Lembrando que hoje, por força das nossas resoluções, das diversas normas do CNJ, esse número é o número CNJ, tá bom? Então, você vai ter uma sequência de 7 dígitos, uma sequência de 2 dígitos, 4 dígitos que apontam para nós o ano, 8, 26 e o número do nosso foro, tá bom? Professor, como assim? Então vamos lá, vou mostrar para você. O número do processo, ele vai ter uma sequência de 7 dígitos, ele vai ter uma sequência de 2 dígitos, ele vai ter uma sequência de 4 dígitos apontando o ano, aí o número do TJ é 826 e vai ter uma sequência de 4 dígitos que vai mostrar o fórum ou foro, tá bom? Da onde ele é, tá bom? Então, com esses números você consegue fazer a identificação. Na verdade, nós olhamos de trás para frente. Você olha aqui, ó, você vai saber da onde que esse processo veio, de qual fórum ou fórum que ele é. Nós sabemos 826, que é o número do CNJ ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esses 4 dígitos aqui, eu consigo enxergar qual que é o ano do processo, os dígitos verificadores e os 7 dígitos que apontam ao número efetivo do processo. Então, esses números são muito legais, eles são únicos no Brasil, então isso acabou facilitando aí bastante o trabalho do CNJ, também do próprio processo digital, tá bom? Do processo judicial eletrônico. Então, vamos lá. Precisa constar no mandato o número do processo. Por quê? Qualquer um consegue entrar no site, aqui no nosso caso o ESAG, e fazer a consulta. Normalmente, a execução fiscal, salvo algumas exceções, ela é aberta ao público. Qualquer um com o número do processo consegue consultar. Agora, vamos seguindo aqui, vou apagar esse conteúdo. Dispensado, ou seja, não precisa. Anotação do número de carga, o número de carga para o oficial de justiça cumprir, se essa informação constar do sistema informatizado do setor. Ou seja, se o sistema informatizado constar o número de carga, eu não vou precisar anotar, porque o sistema já constou. Basta você digitar o número do processo, ele vai aparecer o número da carga. Agora, se não constar, você vai ter que marcar nesse próprio mandato expedito o número de carga desse documento que você vai entregar ao oficial de justiça. E estiver disponível para consulta e verificação correcional. Como ele disse, uma vez que ele está disponível à consulta, automaticamente você não precisa colocar essa informação. E principalmente aí você vai permitir que a corregedoria consiga exercer aí a sua fiscalização, a sua verificação correcional, tá bom? Vamos lá.
Parágrafo 1º, será certificado nos autos a expedição e a feitura da carga do mandato ao oficial de justiça, que assinará o livro respectivo. Então, o oficial de justiça vai receber esse mandato, que já foi certificado nos autos que foi expedido e também certificado que foi elaborado, entregue ao oficial de justiça. Esse momento aqui é importante, que você vai verificar como você vai cumprir esse conteúdo perante as varas de execução fiscal, tá bom? Parágrafo 2º do artigo 310, existindo sessão designada para a feitura das cargas, será certificada nos autos tão somente a expedição do mandato, remetendo-se logo em seguida à referida sessão, que velará pelo lançamento da assinatura do oficial no livro próprio. Então perceba, se eu tiver uma sessão própria de cumprimento de mandatos, eu vou mandar esses mandatos que foi expedido para essa sessão própria, onde a sessão vai receber e a sessão vai colher a assinatura do oficial de justiça. Agora, se não tiver, a próprio local que expediu vai colher a assinatura do oficial nos respectivos livros próprios, tá bom? Vamos lá, avançando, parágrafo 3º. No sistema informatizado, será anotado data de distribuição do mandato ao oficial e o nome dele, para consulta e controle dos prazos, tá bom? Então aqui são duas informações importantes. Você vai trazer para nós a data que foi distribuído isso ao oficial de justiça e o nome dele. Por que você vai marcar o nome dele? O nome para saber quem foi que recebeu. Aí tem um trecho do seu edital que não aparece para você, mas apareceu para a prova do pessoal que vai fazer o escrevente técnico judiciário, que existe um livro, tá bom? Cada um dos oficiais de justiça, eles podem ter um livro próprio onde você vai anotar esses dados. Justamente para quê? Para eu conseguir cobrar dele o prazo de cumprimento, se ele cumpriu ou não. Esse é o objetivo dessas anotações. Então, nós vamos fazer essa anotação, inclusive para fins de consulta e para controle do prazo efetivo de cumprimento desses mandatos, tá bom? Vamos lá, avançando aqui, parágrafo 4º da nossa norma, ressalvados mandatos urgentes em razão do volume de expediente, para autorização e mediante controle do juiz correcional permanente, poderá ser adotado sistema de carga única mensalmente. Então, vamos lá, isso aqui é uma faculdade, é uma possibilidade, então é discricionário. Poderá ser adotado um sistema de carga única que vai ser realizado de forma mensal. Então, aqui eu tenho um sistema único onde eu controlo todos os prazos por mês. Entretanto, isso é a regra. Nós temos a exceção, que são casos urgentes. Quando eu tiver caso urgente, o oficial de justiça ele vai cumprir aí, isso será anotado também, mas o prazo de cumprimento ele será um prazo menor fixado pelo juiz. Lembrando só, para caso você não tenha consciência, o juiz corregedor, cada um dos foros e cada um dos fóruns, ele possui, porque foro e fórum, dependendo da circunstância. Capital, você tem os fóruns, diversos fóruns em região, por exemplo, o senhor em Mogi das Cruzes aqui tem o fórum, tá bom? Então, cada um dos locais você vai ter um juiz corregedor permanente. Dentre os juízes de carreira que estão lotados dentro daquele foro ou daquele fórum, vai ser escolhido um para ser o juiz corregedor permanente. Então, ele vai ser responsável pela realização de todas as fiscalizações correcionais e atuação inicial da corregedoria dentro daquele foro ou daquele fórum, tá bom? Beleza? Vamos avançando aí, Parágrafo 5º. Inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial, os mandados serão cumpridos dentro de 45 dias. Ressalvado prazo menor genérico por determinação do juiz corregedor permanente da SADM, que é a Secretaria de Administração de Distribuição dos Mandatos, ou, onde não houver, do ofício judicial. Então vamos lá, tem bastante informação aqui, ó. Qual que é a regra? A regra é que você cumpra o mandato judicial em 45 dias. É um prazo enorme, você recebe o mandato 45 dias para cumprir, tá bom? Então é um prazo relativamente extenso. Entretanto, dias corridos, tá? Não são dias úteis, são dias corridos. Agora vamos lá. Esse prazo de 45 dias é a regra. Pode ser que venha a ter um prazo menor, tá bom? Como é que são as exceções? Ó, vamos lá. Aqui é a primeira exceção. A primeira exceção está aqui, ó. Inexistindo prazo expressamente determinado na ordem judicial. Então, a ordem judicial pode determinar um prazo. Com certeza, esse prazo tem que ser menor de 45 dias. Então, casos urgentes, pode ser que o juiz determine 5 dias, 10 dias, 20 dias. Então, você tem que olhar o mandato para ver qual que é o prazo que o magistrado determinou, tá bom? Existe uma outra circunstância também, uma outra hipótese aqui, ó. Eu vou trazer para você aqui o nosso marca-texto de amarelo, tá bom? Ressalvado, ó, prazo menor genérico, determinado por juiz corregedor permanente,
ou, onde não haver, pelo ofício judicial. Então, quem que nós vamos ter aí a possibilidade de redução desses prazos? A primeira hipótese, o juiz corregedor, e segundo, o ofício. Então, nós temos aqui 3 exceções. Olha que legal. 45 dias é a regra. Primeira exceção, o próprio juiz, na hora que determinou o ofício de expedição do nosso mandato, ele fala, eu quero que cumpra em tantos dias. Segunda circunstância, nós temos um prazo genérico menor, que foi determinado ou pelo juiz corregedor permanente, que eu acabei de falar quem ele é, ou o prazo menor determinado pelo próprio ofício judicial, aonde o nosso oficial de justiça está vinculado. Então você tem prazos que podem ser menores, tá bom? Nível de prova, lembre 45 dias, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso dispositivo. Vamos seguindo o nosso conteúdo. Parágrafo 6º, nas 24 horas que antecederem o vencimento do prazo para o cumprimento do mandato, desde que não seja possível a ultimação da diligência, deverá o oficial de justiça formar pedido de dilação, justificando os motivos da demora, vedada a devolução sem integral cumprimento, salvo expressa autorização judicial. Então vamos lá, isso aqui é bem legal. Ó. Nos prazos de 24 horas que antecedem o vencimento do prazo para o cumprimento do mandato. Qual que é o prazo do mandato? Nós acabamos de ver, 45 dias ou um prazo menor. Então você vai marcar o prazo que foi dado. 24 horas antecedentes do cumprimento desse prazo, você vai ter que pedir a dilação de prazo. Olha, não consegui concluir por uma questão XYZ. Agora vamos ver a regra pela qual você vai pedir a dilação de prazo. Ou seja, o que é a dilação? É uma prorrogação do prazo para o cumprimento do mandado judicial, tá bom? Vamos lá. O que se deve fazer aqui? Ó? Deverá, então só colocar aqui o laser fica mais fácil. Ó. Deverá o oficial de justiça formular pedido de dilação, ou seja, ele vai pedir para prorrogar, o que vai conter nesse pedido? Justificando os motivos da demora, ou seja, por que ele demorou, vedada a devolução sem integral cumprimento. Ou seja, ele só devolve o mandato quando tiver cumprido, salvo expressa determinação judicial. Porque, às vezes, o próprio magistrado, na hora que pede para expedir, ele fala, vai tentar uma vez. Se não conseguiu, devolve. O oficial cumpre uma vez, não achou, ele devolve negativo. Agora, se ele não cumprir, enquanto ele não cumprir, ele vai pedindo essas dilações, tá bom? Então tudo vai depender efetivamente da ordem que o magistrado for trazer para o nosso oficial, tá bom? Percebe que isso aqui é o seu dia a dia? Vamos avançando. Devolvidos os mandatos cumpridos, então, ou seja, nesse caso, ele conseguiu cumprir a determinação judicial, e aqui eu aproveito para fazer um parênteses para você, nem sempre ele consegue cumprir, tá bom? Tem vezes que o nosso oficial de justiça ele não consegue cumprir, então o mandato vem negativo. Quando ele vem positivo é porque ele conseguiu cumprir, negativo ele não conseguiu, ele vai certificar isso tudo no mandato, tá bom? Vamos lá. Devolvido o mandato cumprido, a baixa deverá ser imediatamente lançada no sistema informatizado, na presença do oficial de justiça, emitindo-se prontamente relatório para a conferência e assinatura do Meirinho, é o nome do oficial, tá bom? Dispensado a baixa manual no livro de carga. Se você estudou para o TJ, está estudando para o oficial de justiça, alguns foram meus alunos, né, no presencial ou em algumas lives que o professor fez, você sabe que os livros do TJ hoje praticamente não são usados, né? Ele joga toda a atribuição para o sistema. Basicamente aí o ESAGE, tá bom? Existem outras variações, o básico é o ESAGE. Então ele evita usar o livro, então toma cuidado, tá? A regra é que você faça via sistema, porque via sistema qualquer um consegue acessar de qualquer local, mas se não tiver o sistema ou por algum motivo ele estiver inoperante, você vai lançar manualmente no livro, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que o oficial de justiça ele cumpre o mandato, ele vai certificar o cumprimento do mandato. Quando o mandato é físico, é papel efetivo, ele vai cumprir, normalmente ele vira o mandato no anverso, né? No verso, perdão, ele vai certificar. Certifica o quê? Aí ele vai colocar a descrição de tudo que aconteceu. Hoje, a maioria dos oficiais faz tudo isso por escrito, tá bom? Ele faz tudo isso por escrito, sobe no sistema mensagem, certificando aí o que ocorreu, tá bom? No cumprimento desse mandato. Mas o que você tem que lembrar em nível de prova é a baixa deverá ser imediatamente lançada. Então ele cumpriu, ele vai lançar imediatamente essa baixa, tá bom? Bacana? Pontos legais aí do cumprimento do mandato. Vamos seguindo o artigo 315.
as certidões das diligências cumpridas por oficiais de justiça e os autos por eles lavrados deverão ser apresentados com cópia. Então, os autos por eles lavrados, aqui são as suas próprias certidões, serão apresentados com as respectivas cópias, tá bom? Lembrando que quando você tem processo digital, você sobe tudo no processo digital. Vamos lá, parágrafo 1º, devolvido o mandato, as cópias que acompanharão serão anexadas à contracapa dos autos, para aproveitamento em eventuais novos mandatos. Então, vamos lá, quando você tiver que cumprir o mandato, você vai perceber que você vai receber o mandato, por exemplo, o mandato de citação. Você vai ter o mandato, você vai ter a contrafé, que é uma cópia da petição inicial, tá bom? A cópia da petição inicial e outras peças importantes. Você vai fazer, normalmente você vai fazer, eu vou explicar para você no momento oportuno quantas cópias vão ter, tá bom? Fique tranquilo, ao longo da própria norma ele traz para nós. Você vai fazer a quantidade de cópia, uma você vai entregar para a pessoa em nível de contrafé, ela vai assinar o seu recibo, a sua via. Essa via do oficial vai ser entregue no processo e vai ser juntada na contracapa. Quando o processo era físico, tá bom? Processo digital, você junta só as peças importantes. Por quê? Se você precisasse fazer um novo mandato de citação, você podia tirar aquelas folhas que não foram utilizadas da própria cópia do mandato que estava com o oficial, que ficou na contracapa, para fazer um novo mandato. Você economiza aí uma quantidade de recursos públicos, tá bom? Para evitar o gasto da administração com isso. Vamos avançando aí, vamos avançando. Parágrafo 2º agora, o desentranhamento e aditamento do mandato poderá ser dispensado, a critério do juiz, expedindo-se novo mandato, fornecendo à parte as peças necessárias. Então, caso o juiz entenda que não é necessário desentranhar, ou seja, retirar essas peças que estão nos autos, faz tudo de novo aí, não tem grandes problemas, tá bom? Então isso é aquilo que envolve a execução fiscal. Agora vamos para um assunto que é mais importante. Aqui você tem que tomar bastante cuidado no momento que você for cumprir esses mandatos, essas determinações, porque olha o que você está tratando aqui, ó. Mandatos e contra os mandatos de prisão, alvará de soltura e salvo-conduto. Então essa daqui é a nossa seção que fala do cumprimento de alvará de soltura e cumprimento de salvo-conduto. Por que aqui é um pouquinho mais delicado? Porque aqui, se você demorar para cumprir a ordem judicial, você vai perceber, pode ser que gere para você, a depender das circunstâncias, tá bom? Fica muito claro aí que a depender das circunstâncias, tem muito mais elementos que o professor vai falar aqui, pode ser que venha configurar algum outro tipo de abuso, tá bom? Abuso de autoridade ou alguma outra circunstância. Então, mandato de judicial, de cumprimento de alvará de soltura e salvo-conduto segue à risca as regras aqui para você não ter problema, tá bom? Vamos lá. Nós vamos ver aqui os requisitos específicos, expedição e o cumprimento do alvará de soltura. Vamos lá. Os alvarás de soltura serão enviados à autoridade responsável pela custódia, obrigatoriamente por correio eletrônico institucional do ofício de justiça. Então, vamos lá. Primeira coisa, a autoridade responsável pela custódia. Quem é a autoridade responsável pela custódia? Depende aonde o réu tiver, tá bom? Vamos lá. Quando ele é hoje, nas nossas regras do processo penal, uma vez que o réu é preso em flagrante, ele vai ser submetido à nossa audiência de custódia e o juiz vai determinar se ele vai ficar livre ou se ele vai receber aí a figura da conversão da prisão preventiva, ou receber as medidas cautelares diversas da prisão. Mas, normalmente, nessa fase inicial, ele está junto ao fórum, ele está na cadeia, da cadeia ele é levado aí junto ao fórum, tá bom? Hoje, nas modalidades remotas, ele fica na cadeia pública e faz a nossa audiência de custódia por vídeo, tá bom? Pelo menos a realidade aqui na região onde o professor está, eu não sei te falar todo o TJ, porque o professor não tem processo em todos, mas aqui na nossa região e aqui na capital onde o professor faz, a maioria de lugares estão sendo assim, alguns locais presencial. Se for feito o alvará de soltura, for concedido para ele estiver dentro do fórum ou na cadeia, já expede, manda para o responsável da cadeia. Agora, se o nosso réu, a pessoa presa, não vou chamar réu porque não sabemos se teve oferecimento da denúncia, mas a pessoa presa estiver dentro do sistema penitenciário, ele é levado ao CDP, que provavelmente o oficial de justiça vai visitar. O CDP é o Centro de Detenções Provisórias, tá bom? Dentro do Centro de Detenção Provisória, ele vai enviar isso ao e-mail institucional do responsável. O responsável pelo CDP é o diretor da penitenciária, tá bom? Aqui o Centro de Detenção Provisória, assim como os Centros de Progressão de Pena, que são os CPPs, eles também são ligados aí a uma secretaria do Governo do Estado de São Paulo que se chama SAP, SAP. SAP é Secretaria da
da administração penitenciária, é quem faz toda a gerência aí dos nossos presídios, tá bom? Então, vai mandar, vamos voltar aqui, ó, no alvará de soltura, será enviado à autoridade responsável pela custódia obrigatoriamente por e-mail institucional do ofício de justiça. Então você vai enviar esse documento efetivamente ao nosso diretor obrigatoriamente por e-mail institucional, tá bom? Então você vai enviar, ele vai receber. Vamos lá, parágrafo 1º. O ofício de justiça confirmará por via telefônica o recebimento do alvará de soltura pela autoridade destinatária, ou seja, onde o réu estiver preso. E o réu não, a pessoa estiver presa. E anotará na via encartada nos autos o nome e o cargo de quem recepcionou a ordem, assim como a data e horário da ligação. Então tem que descrever tudo isso, justamente porque a ordem do magistrado é para ser cumprida na hora. Recebeu, o responsável pelo ofício, que na verdade é um escrivão ou escrevente, vai anotar todas essas informações e alimentar o processo dizendo que isso foi cumprido. Caso não obtenha a confirmação, a circunstância será certificada nos autos, conjuntada na cópia da mensagem eletrônica enviada à autoridade responsável pela custódia e encaminhado ao alvará de soltura para cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Então, olha que legal. O oficial de justiça ele não vai cumprir imediatamente o nosso alvará de soltura. Então, a primeira coisa é o ofício, ou o cartório, se você assim preferir, vai enviar esses documentos ao estabelecimento prisional onde o nosso indivíduo estiver para cumprimento por ofício. Liga, recebeu, cumpre a ordem. Quem é você, nome, por cargo, matrícula, anota tudo. Depois que você anotou, o próprio ofício vai certificar. Agora, se não der certo, se não conseguir a ligação, aí sim o oficial de justiça em regime de plantão vai até lá para fazer o devido cumprimento dessa informação, tá bom? Vamos avançando aqui, ó. A remessa do alvará de soltura será feita sobre responsabilidade do escrivão judicial. Então, quem é o escrivão judicial? O escrivão judicial é o responsável pelo ofício ou pelo cartório, que é o local onde ficam guardados os processos. Então, o escrivão que vai fazer essa remessa, tá bom? Vamos lá, avançando. 410, parágrafo 3º. Se o preso estiver recolhido em estabelecimento de outra unidade da federação, o alvará, endereçado ao juiz corregedor da cadeia ou presídio, será enviado por carta precatória, por correio eletrônico institucional e-mail ou aparelho de facsímile. Então aqui pode acontecer também, ele está recolhido em estabelecimento prisional de outra unidade da federação. Vou dar exemplo, nossa pessoa, eu estou com o alvará de soltura aqui de São Paulo, tá aqui de São Paulo, e vamos imaginar que ele está preso em Minas. De São Paulo ele está preso lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, está preso em outra unidade, qualquer outro estado, tá bom? Nesse caso, o que você vai ter que fazer? O juiz daqui ele não tem como determinar o cumprimento da ordem fora da unidade da federação, lembrando que o TJ é um judiciário do Estado, não é um judiciário que é ligado aí à Justiça Federal, à estrutura da União do Poder Judiciário. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Ó, vamos lá. O alvará endereçado ao juiz corregedor da cadeia ou presídio, da onde? Dessa outra unidade da federação. Será enviado ao juiz corregedor da cadeia do presídio por meio de precatória, por meio de correio eletrônico ou por meio de facsímile, tá bom? Então, essas são as formas de envio, tá bom? Então, quando receber lá na autoridade da federação, eles vão cumprir, lembrando que se tiver naquela unidade outro mandado de prisão, eles vão cumprir esse aqui, então é como assim, ó, o preso sai, mas não sai, tá bom? Ó, você saiu por esse, mas você tá preso por outro, tá bom? Pode acontecer isso aí. Normalmente são pessoas que têm 2, 3, 4, 5 processos, tem mais, vários processos, pode ser que ele saia por um e continue preso por outros, tá bom? Vamos lá, ó. Tratando-se de réu ou condenado em prisão preventiva, artigo 312 seguintes do Código de Processo Penal, o regime fechado, semiaberto, em cumprimento da modalidade domiciliar, o ofício de justiça expedirá mandado de intimação, com a finalidade de entrega do alvará de soltura ao réu ou condenado para cumprimento por oficial de justiça, em regime de urgência, mediante certidão e colheita de assinatura do intimado, que terá efeito de cumprimento da referida alvará. Então, bastante cuidado aqui, ó. Nós estamos falando de pessoas que são réus ou condenados que estão presos na preventiva.
É a primeira situação. Ou ele está no regime fechado, se ele está no regime fechado, ele já foi condenado. Se ele está no semiaberto, ele já foi condenado, está cumprindo provisoriamente, mas a peculiaridade é essa daqui, ó, ele está na modalidade domiciliar. Então você percebe que ele está preso, mas ele está dentro da casa dele. Ele está preso, preventivo, o regime fechado, o semiaberto, mas está na casa dele. Então existe a urgência por óbvio, mas você não vai entrar dentro do estabelecimento prisional aqui. Você vai cumprir de uma forma diferente. E a nossa própria previsão do parágrafo 4º, ela é nesse sentido. Vamos lá, ó. O ofício de justiça, ou seja, o cartório, expedirá o mandado de intimação com a finalidade de entrega do alvará de soltura. Então você faz a intimação e dentro dessa intimação você vai entregar o alvará de soltura ou ao réu condenado para cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Então, o oficial de justiça que estiver em plantão, em regime de urgência, perdão, ele vai cumprir essa determinação, tá bom? Essa intimação que vai ter o alvará de soltura cumprido com urgência, mediante certidão e colheita da assinatura do intimado. Quem que é o intimado? A pessoa que está na modalidade domiciliar, que terá efeito de cumprimento do referido alvará. Então, nesse caso, é urgente, você tem que cumprir, mas a formalidade é um pouquinho diferente, tá bom? Vamos lá, avançando aí mais um passo. Nos casos do parágrafo 4º, salvo determinação judicial em outro sentido, o mandato de intimação deverá constar exclusivamente o endereço onde o réu ou o condenado estiver recolhido, dispensando o oficial de justiça de outras diligências para efetivação do ato. E, não sendo localizado o réu condenado, deverá ser lavrado certidão nesse sentido pelo oficial de justiça, devolvendo-se o mandato para ulterior deliberação judicial. Então vamos lá, vamos com calma aqui, isso aqui tem bastante informação. Vamos aqui, ó. No caso do parágrafo 4º, qual que é o parágrafo 4º? Modalidade domiciliar da prisão. Salvo determinação judicial em sentido contrário, então existe a exceção, a regra aqui, ó. O mandado de intimação deverá constar exclusivamente o endereço onde o réu ou o condenado estiver recolhido. Então, ele está recolhido aonde? Ele está recolhido na casa dele. Então, ele está recolhido aí dentro da sua casa ou no local onde o magistrado tiver determinado o cumprimento dessa modalidade de prisão, tá bom? Dispensando o oficial de justiça de outras diligências para execução do ato. Por que dispensando? Porque você já colocou o endereço onde o réu está, tá bom? Vamos lá. E, não sendo localizado o réu, não achei ele, ou condenado, deverá ser lavrado certidão nesse sentido pelo oficial de justiça. Ou seja, o oficial de justiça vai certificar, ó, estive no endereço apontado e não localizei o réu por motivo XYZ, tá bom? Devolvendo-se o mandato para ulterior deliberação judicial. Aí devolve e o juiz vai decidir o que vai fazer, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí. Você viu que é bem peculiar esse caso? Então, a maioria das pessoas acreditam que o oficial de justiça vai cumprir todos os mandatos de alvará de soltura. Na verdade, não. Não é todos. Ele vai cumprir aquele que não conseguir falar com o estabelecimento prisional, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui é a regra. Se você tem aqui uma circunstância onde vai ser a regra para você, isso aqui é o que mais você vai observar no dia a dia, ó. Citação no processo comum. Essa daqui é a entrada da sua função. Então, nesse momento aqui é o que você vai mais cumprir as determinações judiciais, tá bom? Vamos ver as regrinhas aqui para você cumprir essa ordem. Vamos lá. 436. Na precatória e no mandado de citação expedido para que o réu seja citado e apresentar resposta à acusação, na forma do 396 do Código de Processo Penal, constará as seguintes advertências. Então, o que nós estamos falando aqui, ó? Precatória, quando eu saio do juiz deprecado para o deprecante para o deprecado, eu tenho também mandado de citação. Mandato de citação eu apresento na forma do 396 do processo penal, então aqui eu estou falando de uma questão de natureza criminal por excelência, tá bom? Então foi expedido mandado de citação. Só lembrando, você já deve ter assistido às aulas de processo, mas só por via das dúvidas, o mandado de citação ele é uma determinação judicial para que o réu ele tome ciência da existência do processo que ele tem em seu desfavor. O mandado de citação é um ato formal estritamente necessário, sem ele o processo não segue. No caso do processo penal, se não tiver o mandado de citação, o processo ficará suspenso, tá bom? Aguardando o cumprimento desse mandato, aguardando o réu aparecer um dia, sem prejuízo da citação por edital, se for necessário. Então, o processo vai ficar suspenso se não for cumprido. Então, ele dá ciência ao réu da existência de uma ação criminal contra ele, do qual ele tem que se defender, se quiser, tá bom? Vamos lá, quais são as advertências que nós vamos ter aqui? Vamos começar. Inciso 1.
Primeira advertência: a defesa escrita deverá ser realizada por advogado, no qual poderá ser arguidas preliminares, invocar todas as razões da defesa, oferecendo documentos e justificações, especificadas as provas, bem como arrolar as testemunhas até o limite legal. Então é importante aí você arrolar as testemunhas. Perceba que o 436, inciso 1 da nossa norma, ele reproduz o artigo 396A, que fala da defesa, da resposta à acusação feita pelo nosso advogado, tá bom? Não esqueça, só por via das dúvidas, o limite das testemunhas. Rito comum ordinário são 8, rito comum sumário são 5, rito comum sumaríssimo são 3. Se for no tribunal do júri, primeira fase são até 8, segunda fase são até 5, tá bom? Justamente para você saber aí essa quantidade de testemunhas. Segunda observação: é dever do oficial de justiça perguntar se o acusado, perguntar ao acusado se o mesmo possui defensor constituído, certificando-se nos autos. Por que é importante ele perguntar se ele possui? Se ele possui, o advogado dele que vai apresentar a defesa. Se ele não possui, você vai ter que enviar isso para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública ela vai ser responsável por apresentar as defesas daquelas pessoas que não têm condições de arcar com os custos do advogado privado, tá bom? Vamos lá, terceira observação aí para você. Em caso de afirmar não possuir advogado, será indagado se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma deverá ser procurada pessoalmente ou por familiares, possibilitando a indicação de testemunhas. Sendo esta sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 dias, deverá ser aberta a vista da Defensoria Pública para fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para todos os atos processuais. Então, eu acabei te explicando aí no inciso anterior. Você pergunta, você quer a defesa pela Defensoria? Ele quer. Aí você vai certificar, dá o endereço da Defensoria. Se ele estiver preso, você vai avisar para os familiares para que tomem consciência disso e vão correr atrás desse trabalho da Defensoria. Independente dessa providência, o próprio magistrado vai abrir vistas para a Defensoria, tá bom? Vai enviar o processo para a Defensoria para que a Defensoria tome manifestação, se manifeste nesse processo dentro do prazo, contados aí por óbvio, a partir do momento onde o defensor receber esse expediente. Vamos lá? Havendo disponibilidade de equipamentos eletrônicos e de funcionários aptos a operá-los, tanto nas dependências do Fórum do Estado de São Paulo, como nas unidades prisionais, a citação e a intimação do réu preso deverá ser realizado por videoconferência. Olha que legal, se for possível, você pode fazer por vídeo, tá bom? O professor frequenta, o professor advoga na área do direito penal, e assim, na teoria, isso é bacana, realmente aí é o que você vai colocar na prova. Na prática, raras vezes o oficial de justiça aí, ele vai fazer por vídeo, porque normalmente ele vai para cumprir 10, 20, 30 mandatos, então acaba demorando muito, então ele prefere ir até lá mais rápido, ele já colhe a assinatura de todo mundo, acaba sendo bem mais rápido, tá bom? Beleza? Então, pode ser feito a citação do réu pelo oficial de justiça por videoconferência? Pode, se houver equipamentos hábeis, se tiver condições de o fazê-lo, tá bom? Vamos lá, 436A, parágrafo único. Na citação e intimação por videoconferência, deverão ser rigorosamente observadas as formalidades previstas no Código de Processo Penal, bem como nas normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça para a confecção e distribuição do cumprimento de mandatos, tá bom? Essa daqui é a nossa observação. E alguns devem, não sei se é o seu caso, você está me perguntando, mas professor, e a citação do processo civil? Vamos lá, a citação do processo civil é feita via de regra por carta, tá bom? Com carta por aviso de recebimento. Por isso que o oficial de justiça não vai cumprir, a não ser que haja uma determinação judicial em sentido contrário, tá bom? Mas no processo civil, dificilmente o oficial de justiça vai atuar cumprindo o mandato. Ele vai cumprir mais dentro do processo civil as intimações, tá bom? Vamos avançando, vamos seguindo aí, vamos entrar numa outra sessão 16, falando das intimações aí. Vamos lá. Quando não for possível o cumprimento remoto, aí você tem aqui o artigo 995, parágrafo 10, das normas da Corregedoria Geral de Justiça, tá bom? As intimações de indiciado, réu ou condenado preso, que deverá tomar conhecimento de qualquer ato processual, inclusive da sentença, será feita por oficial de justiça, diretamente no estabelecimento onde o custodiado dispensada a requisição para a formalização de tais atos em juízo. Então perceba,
aqui eu vou fazer o cumprimento do nosso indiciado, do réu, do condenado, feito sobre as intimações do processo. Então, intimações, você vai fazer, é meio retórico, né? Você vai intimar a pessoa das movimentações do processo. Então, vamos dar exemplo. O juiz proferiu sentença, então você vai intimar o réu. O juiz redesignou a audiência, ou ele designou a audiência, você vai fazer a intimação do réu. Você vai querer saber se o réu vai apresentar ou não aí recursos de uma decisão de pronúncia, por exemplo. Você vai trazer aí esta intimação do réu, tá bom? Então vamos lá. Será feita por oficial de justiça diretamente no estabelecimento onde o custodiado estiver dispensada a requisição para a formalização de tais atos no juízo. Então, o oficial de justiça pega essa intimação que tiver que cumprir, ele vai e simplesmente o cumpre, tá bom? Vamos lá, parágrafo 1º. O oficial de justiça levará o impresso contendo o termo do recurso e de renúncia ao direito de recorrer e consultará o réu sobre a sua intenção, colhendo a assinatura no espaço próprio. Na sequência, preencherá por completo o termo correspondente à opção do sentenciado e inutilizará a parcela do formulário rechaçada pelo acusado. Então vamos lá. Nesse caso, o que você está fazendo? Você vai levar para o réu o conhecimento da sentença. Você vai levar para ele a sentença e você vai levar um papel onde o réu ele deseja, numa parte, recorrer, na outra parte ele não deseja recorrer. Então é uma folha de sulfite A4, onde numa parte ele tem eu quero recorrer, a outra eu não quero recorrer. O oficial de justiça vai falar para ele a sentença, ele toma consciência. O oficial de justiça vai perguntar: você deseja ou não recorrer? Se o réu desejar recorrer, você vai fazer o X onde ele deseja recorrer e preenche as informações. O réu, não, eu não quero recorrer. Você marca não quer recorrer e preenche as informações, tá bom? Se o réu deseja recorrer, esse desejo do réu em recorrer, ele já é visto como a interposição do recurso. Lembra quando você estuda lá no processo penal, você tem o prazo para interpor, o prazo para razoar. Então, prazo, por exemplo, no prazo de apelação, recurso de apelação, você tem 5 dias para interpor e 8 para razoar. No rese, você tem 5 dias para interpor e 2 para razoar. Então, nesse caso, quando o réu fala que quer recorrer, vai ser visto como interposição, tá bom? E só um adendo aqui, uma consideração, o réu, vamos imaginar, o réu fala, não quero recorrer. O seu advogado ou seu defensor entende que é necessário recorrer. Vale a vontade de quem deseja recorrer, tá bom? Então, se o réu falar, não quero, e já aconteceu comigo já, o réu falar, não quero, eu desejo recorrer, eu interponho o recurso, apresento o recurso, vai ser processado e vale a vontade daquele que deseja recorrer. E muitas vezes o réu fala que não, a gente recorre, a gente acaba trazendo aí alguns benefícios para o réu, redução de pena, ou uma progressão de regime diferenciada, dentro dos limites da lei, por óbvio, ou uma redução de alguma outra circunstância que lhe seja desvantajosa, tá bom? Agora, quando o réu já interpôs, ele fala, eu quero recorrer àquela interposição. Então, você vai enviar os autos ou ao seu advogado ou ao seu defensor para fazer aí a nossa mera apresentação das razões, tá bom? Então, você preencheu aquilo que ele deseja. O outro você vai rechaçar, você vai só fazer um X, você vai riscar, dizendo aí que não é utilizado, não vai desejar utilizar, tá bom? Vamos lá, avançando aqui, ó. Se o réu não souber escrever, e às vezes acontece, será colhida a sua impressão digital e assinará a rogo uma terceira pessoa, além de 2 testemunhas. Então vamos lá, o réu não sabe escrever, ou, e aqui eu acrescento, tá bom? Ele está impossibilitado de escrever. Às vezes o réu sofreu um acidente, por exemplo, no momento da fuga, ele quebrou os braços, tá bom? Pode acontecer. Nesse caso, o que vai fazer? Vai tocar piano. A gente tocar piano, professor, a gente vai tocar piano. Vai colocar o dedo lá naquela almofadinha onde você tem a tinta e vai colocar o dedão lá, comprovando que tem a digital do réu. Se precisar, você consegue fazer aí o exame datiloscópico, tá? Para saber se aquela digital realmente é dele. E nesse caso, você vai ter 3 pessoas, você vai ter 2 testemunhas dizendo que simplesmente presenciaram isso. Você pega as pessoas, a próprios policiais penais que estão dentro dos presídios, ou a polícia civil, se ele estiver na cadeia, vai pegar a assinatura de 2 pessoas, e uma terceira que vai assinar a rogo. A rogo é o quê? Assinar por alguém, tá bom? Então ele vai assinar a rogo, aí você vai ter 3 pessoas assinando junto com o oficial, tá bom? Vamos lá, parágrafo 3º. Os réus que estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca serão estimados por meio de carta precatória. Então isso aqui é bem tranquilo. Se ele estiver fora da comarca, saiu da comarca, eu faço a intimação por precatória. Aí eu vou ter o juiz deprecante, vou ter o juiz deprecado, justamente para fazer o cumprimento dessa determinação judicial. Vamos lá, parágrafo 4º.
comparecendo o réu ou apenado em audiência, a intimação em relação aos atos nela praticados serão realizados na própria audiência. Por óbvio, aqui, economia processual, celeridade, o magistrado fez a audiência, o réu está na audiência, está tudo lá, está todo mundo na audiência. O réu, vamos imaginar, olha, fica redesignada a audiência para daqui um mês. O réu já está lá. Então, na própria audiência, todos já saem intimados, tá bom? Eu não preciso publicar de novo no Diário Oficial, mandar uma oficial de justiça para cumprir essa determinação, porque o réu já está lá. Então, é mais fácil você cumprir essa determinação com o réu já estando lá, tá bom? Ou seja, a contrário senso, o réu só será intimado por meio de oficial de justiça quando o ato for praticado fora da audiência. Ele não tomou ciência, tá bom? Isso aqui serve para você fazer a leitura contrário senso. Vamos lá, 440. Os mandatos de intimação da vítima ou testemunhas, quando estas derem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, serão elaborados em separado, individualizados. Então aqui é uma situação um pouquinho mais grave, ó. Mandado de intimação de vítima ou testemunha. A vítima é a vítima do crime, tá bom? A pessoa que sofreu aí as ações do nosso réu, e as testemunhas são as pessoas que corroboram os eventos relacionados e apresentados no processo. Então, nesse caso, e só uma observação, essa coação ela pode ser feita tanto no processo civil quanto no criminal, tá bom? Não é só no criminal que existem essas atitudes. Então, em qualquer tipo de processo onde testemunha possa alegar essas afirmações. Então, vítimas ou testemunhas. Então, quem que nós vamos trazer aqui, ó? Quando estas, vítimas ou testemunhas, derem conta de coação ou grave ameaça, tá bom? Então elas são coagidas ou sofrem grave ameaça. Coação, a grave ameaça é uma alegação de causar um mal grave e injusto contra a vítima ou testemunha. E a coação, elas sofrem, a coação é mais grave do que a ameaça. Então elas são intimidadas, elas se sentem ali acuadas por conta das atitudes praticadas ou pelo réu ou por outras pessoas em seu nome, familiares ou outras pessoas, tá bom? Nesse caso, o que nós vamos ver aqui? Ó? Vamos olhar aqui ó, o nosso segmento. Vou apagar e vamos dar uma olhadinha aqui com o nosso laser. Ó. Após deferimento do juiz, deferimento do quê? Para que elas sejam ouvidas no processo. Serão elaboradas em separado, individualizados. Então, se a testemunha já deu conta de coação grave ameaça, você vai fazer tudo em relação a ela separado, para que não haja essa persistência desses atos, tá bom? Vamos lá, parágrafo único do 440. Uma vez cumpridos, apenas serão juntados aos autos a certidão do oficial de justiça, nelas não sendo consignados endereços e dados das pessoas procuradas. Os originais dos mandatos serão destruídos pelo escrivão judicial. Então vamos lá. Se a pessoa está sofrendo ameaça, vítima, testemunha, tem uma questão que isso aqui não aparece na sua prova, só para você saber, tá bom? Pode ser que você utilize no dia a dia. Chama provimento 32. É um provimento que foi assinado entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado de São Paulo, onde eles se comprometem a proteger os dados de testemunhas e vítimas que são ameaçadas ou coagidas dentro do processo. Então não vai aparecer nenhum dado do processo, tá bom? Lembrando que provimento 32 não cai na sua prova, tá bom? Então, serão protegidos esses dados dentro do nosso processo. Como é que você vai proteger os dados? Não colocando o endereço da vítima, da testemunha, colocando apenas as iniciais, fazendo de tudo para proteger esta pessoa, tá bom? Então, quando você cumprir, então o oficial de justiça vai receber o endereço para ele cumprir, ele vai, cumpre, e ele só vai juntar o quê? Ó, ele só vai juntar no processo a respectiva certidão, dizendo se cumpriu ou não, tá bom? Agora, os originais do mandato, que é onde tem o endereço, ele vai ser destruído pelo escrivão, não vai ser destruído pelo oficial de justiça, tá? O oficial compra e entrega tudo no cartório. O escrivão, que é o chefe do cartório, ele vai receber, vai juntar o que precisa no processo, vai descartar essas informações e vai jogar fora, para que ninguém tenha acesso a essas informações, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo, a 440A. A ofendida deverá ser imediatamente comunicada da decisão que deferiu ou indeferiu o pedido de prisão cautelar,
ou a imposição de medida protetiva de urgência, bem como a alteração de natureza da prisão e o ingresso e a saída do agressor no estabelecimento prisional, facultada a utilização dos procedimentos previstos no 1245, parágrafo 4º, tá bom? Então vamos lá, essa questão é muito legal, você percebe que a ofendida foi no feminino, então é a mulher, aqui quem é ofendida, qual que é o contexto que nós estamos falando? Lei Maria da Penha. Então a própria Lei Maria da Penha, que não é objeto do nosso estudo, se você olhar ela traz a previsão em um dos seus artigos, dizendo que a ofendida, que é a vítima das violências domésticas e familiar, ela será intimada, ela receberá informação da entrada ou da saída do agressor do sistema prisional. Então o 440A ele exatamente vai nesse sentido. Olha, o agressor está dentro do presídio, avisa. Ela fica tranquila. Ó, o agressor vai sair, você avisa. Olha, foi deferido medida protetiva de urgência, foi alterado a natureza da prisão. Por exemplo, uma prisão X virou uma prisão Y. Tudo que acontecer com o agressor, a ofendida vai ser intimada, tá bom? Justamente para quê? Para garantir aí a sua paz, a sua integridade, garantir aí os direitos que lhe são assegurados por força da Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos lá. O 440A ele nos faz referência ao 1245, parágrafo 4º. Vamos lá, 1245, parágrafo 4º, só para completar, nas hipóteses de cumprimento remoto de ordens judiciais e comunicação em geral, como citação, intimação ou notificação para a unidade prisional ou internação, poderá o juiz do feito, a seu critério, dispensar a expedição do mandato para que a ordem judicial seja cumprida diretamente pelo ofício judicial, certificando os autos por serventuário com fé pública. Então perceba, esse 1245 ele vai ser aplicado na forma do 440A, então facultada a utilização do procedimento previsto no 1245. Como assim, professor? Deu bug aqui, vamos lá. Para você fazer a intimação da ofendida, você pode fazer essa intimação por meio de cumprimento de ordens remotas, tá bom? Pode ser feito de forma remota. Ao invés de você comunicar a unidade do réu, você vai comunicar a ofendida. Então, o juiz expediu, por exemplo, determinou aí o alvará de soltura, por exemplo, do réu. O próprio cartório, por meio do cartório, o ofício de justiça, vai ligar para ofendido, ó, tá acontecendo isso. Certifica e vida que segue. Por quê? Justamente para cumprir. O objetivo aqui não é a formalidade, tá bom? Não é a formalidade do ato, mas sim que a ofendida tome ciência. Aí aqui você vai lembrar do princípio que gera aí alguns atos dentro do processo, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Não teve a formalidade, mas atingiu a finalidade, esse procedimento ele passa a ser válido para nós, tá bom? Vamos lá, 440, parágrafo 440A, parágrafo único, permitindo-se a intimação da vítima por meio de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que haja anuência daquela no momento da lavratura do boletim de ocorrência ou da apresentação do requerimento, com o fornecimento de dados necessários, garantindo seu absoluto sigilo, então é sigiloso. No mesmo ato, a vítima será informada dos canais adequados e disponíveis para a comunicação do descumprimento da medida protetiva de urgência. Então aqui você percebe, a ponto e vírgula, temos dois momentos. Então, as determinações judiciais do 440A, elas serão cumpridas de várias formas. O próprio parágrafo único que ele nos traz, ó, telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail, desde que a ofendida, no momento que lavrar o BO ou apresentar algum requerimento, forneça os dados necessários e ela simplesmente faça anuência em relação a isso, ela concorde, tá bom? Entretanto, o que nós temos que fazer? Se for a concessão de medida protetiva, você vai avisar para a vítima, olha, vítima, caso o réu descumpra a medida protetiva, você deverá fazer isso, comunicar a tal autoridade, tomar essas providências para que você não sofra aí mais com essas questões, tá bom? Beleza? Vamos lá. Agora, finalizando aí nosso conteúdo de hoje, mais de 50 minutos aí falando sobre a parte 2 da nossa norma. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos ter aqui esse link, se você quiser fotografar esse QR Code. O professor chama ele de EPP, que é Evolução Pessoal Permanente. Caso você queira dar críticas, sugestões, elogios, dúvidas aí, fica à vontade aí para fotografar esse QR Code. E da mesma forma, a descrição também está aqui embaixo no nosso vídeo, tá bom? Você pode fazer essa descrição aí, tá aqui na descrição, você clica no link aí, você envia essa informação para o professor. Se quiser sugerir também outras questões aí para o professor gravar, o professor vai gravando aí, atendendo os pedidos conforme a demanda for chegando, tá bom? Outro ponto também, se você curtir
curtiu o nosso vídeo, deixa o like aqui pro professor, tá bom? Compartilha esse conteúdo com um amigo, com alguém, se isso fizer sentido para você. Também não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e ativa o sininho aí para você receber as novidades do nosso canal, beleza? Tranquilinho? Professor, quero seguir você na rede social. Vamos lá, dá uma olhadinha no Instagram, @IrineuRuiz, tá bom? Irineu Ruiz, R-U-I-Z, você consegue seguir aí o professor, tá bom? Ruiz se escreve assim, ó. Você tem também o QR Code, que você consegue acessar as redes sociais do professor Irineu, e se você quiser também, você tem a descrição do nosso vídeo. Tranquilo? Então, com isso, concluímos aí mais um conteúdo para você. Nos siga nas redes sociais para receber outras novidades do professor Irineu e do Realize Concursos. Forte abraço! Tchau, tchau!